calendário marcava o início da década de 90 e em Mossoró o tempo era propício para o fazer teatral. A cidade, conhecida pelos grandes feitos na sua história, mais tarde seria destaque também pelo forte dinamismo cultural. Naquele período, o ator Estênio Garcia estava em Natal, a capital do Rio Grande do Norte, e um grupo de artistas moçoroenses conseguiu que ele viesse até a cidade para, assim, dar o pontapé para uma série de acontecimentos que pontuam a trajetória do teatro local. Fomos batalhar a vinda de Estênio a Mossoró. Nesse inteirinho, teve-se a ideia de ocupar o Cine Caiçara, que estava fechado já há alguns anos. Se conversou com os proprietários. Dessa conversa surgiu a famosa lavagem do Caiçara, né, num sábado de maio de 1990. Nós lavamos o Caiçara, o Nocaute, a Escassé, o Mutirão, o Grupo Terra, alguns músicos, Cléa Maria, Júnior Borneges, né? Tudo isso, lavamos o Cine Caiçara para receber Estênio Garcia. Dessa lavagem e de uma exposição, que aconteceu em seguida, surgiu uma luta, né? Surgiu a ideia de batalhar, de lutar pelo espaço. Estênio foi a pessoa que nos influenciou muito, foi um padrinho, um dos padrinhos dessa luta, e foi a pessoa que criou uma frasezinha que nós usamos a vida toda. Vamos transformar um cinema morto em um teatro vivo. Então aí começou uma luta pelo espaço cênico em Mossoró. Mossoró estava prestes a viver uma fase de ebulição cultural. A união fez a força e a voz ecoar mais alto. Surge na cidade o movimento Caiçara. Um cinema fechado virou palco de grandes espetáculos. O Caiçara era aberto para teatro, música, dança, poesia. Nós tínhamos dois espaços bem definidos. Nós tínhamos o espaço de palco interno do Caiçara e nós tínhamos também o espaço externo. De quinta a sábado funcionávamos um barzinho do Caiçara com a programação fora. Existia a primeira programação de teatro, depois existia o segundo momento, que era o barzinho funcionando a pleno vapor até altas horas, com a cerveja estupidamente gelada, que era o atrativo maior, que a cerveja nunca foi morna, era gelada. A passagem de Estênio Garcia pela cidade foi como uma semente plantada na mente de todos aqueles artistas. A arte que eles viviam precisava ser vitoriosa. As cortinas foram abertas para novas ideias. Os artistas de Mossoró buscavam uma forma de serem percebidos na sociedade. E Augusto Pinto foi quem, durante toda essa caminhada, com a tocha na mão, ele dizia: caminhada sem futuro, eita caminhada sem futuro. Na verdade, chamava-se fecundação, né? Essa caminhada que a gente fez na cidade. Essa caminhada saiu do museu. Eram os deuses do teatro, todas as cores de deuses vinham desfilando. Passamos 24 horas, eu passei 24 horas carregando todas as pernas do teatro, aquele rumo de coisa preta, né, com um turíbulo na mão, um fogareiro na mão. Durante 24 horas a gente passou para criar o teatro da cidade, para criar uma fundação de cultura. A caminhada, em algum sentido, era uma forma de chamar a atenção da sociedade, das pessoas, das autoridades, de que nós, os artistas da cidade, estávamos unidos e que a gente queria ocupar esses espaços, né? Lutar foi necessário e era a única estratégia daquele grupo. A Caminhada Sem Futuro foi uma peregrinação cheia de símbolos e sentimentos. Quem abraçava a ideia depositava muita confiança naquele propósito. Na catedral aqui, 5 horas da manhã, era uma multidão, a gente botava, ai, como era interessante aquilo. A gente com vinho e pão na hora da celebração. E a gente entregava às pessoas tinham nojo. Mas era tão interessante, porque é o novo que estava chegando. Quem eram aqueles loucos que estavam fazendo aquilo? Passar 24 horas no ar, né? Feito uns zumbis, para uma causa que eu, na verdade, eu nem sabia por que eu fazia teatro.
A arte não poderia ser tratada com desleixo, e daquela caminhada, os primeiros resultados foram chegando. Primeiro que não era uma convocação, existia um movimento anterior, que era o movimento Caiçara, onde estavam reunidos todos os grupos da cidade, inclusive os que não precisavam de espaço naquele momento, né, porque trabalhavam na rua e tinha a rua como espaço cênico, né, que era o caso Nossa Arruaça, Escacel. Mas a gente entendia, todo mundo entendia que a luta por um teatro na cidade era mais importante do que as diferenças de estética, as diferenças pessoais, as diferenças de linguagem, né? Era maior do que isso. De guerreiros a loucos, as possíveis conquistas estavam refletidas em grandes desafios. E o povo do teatro peregrinou dia após dia a sua luta pela vitória da arte. Esse foi apenas o começo de uma longa trajetória. A arte se faz todo dia, e o episódio da Caminhada Sem Futuro mostrou a coragem que os artistas moçoroenses tinham. No decorrer da década de 90, eles estavam engajados nas diversas manifestações culturais. Nos anos 90, que minha memória não me traia, existia o Nocaute à Primeira Vista, o Mutirão, a Escacel, existia a Academia de Clésia Barreto e existia Cléa Maria, né? Artistas plásticos, Ney Moraes, Careca, eram os que estavam em evidência, Nora Aires também. Cantores nós tínhamos vários, né? Mas grupos teatrais não, o grupo teatrais era reduzido. Existia a utopia, existia o sonho de modificar o mundo com cultura e com arte. Tamanha representatividade resultou na criação da COCAR, a Cooperativa Caiçara de Artistas, Técnicos e Produtores Culturais. O objetivo inicial era beneficiar a cidade com uma casa de espetáculos e contemplar os artistas com um lugar para se apresentarem. Com empenho, rapidamente a entidade movimentou o cenário cultural com grandes eventos. Nós conseguimos trazer, além de Estênio Garcia, nós trouxemos Araci Balabanhã, nós trouxemos Sérgio Mamberti, nós trouxemos Vital Farias, Xangai, nós trouxemos a Petrobras para dentro do Espaço Caiçara, né? Nós tínhamos vários projetos musicais acontecendo no Caiçara. O compromisso firmado com o teatro foi se consolidando com o passar dos anos. E pouco a pouco, a cultura local foi se moldando a uma nova realidade, o surgimento dos grandes espetáculos. Nos anos 2000, os autos chegam para enaltecer os episódios que caracterizam a bravura do moçoroense. Alto da Liberdade, Oratório de Santa Luzia e Chuva de Bala ressignificam o teatro local. Preparem seus corações. Apresento a vocês Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião! Tem uma visão que engloba os dois lados, né? Duas óticas. O lado positivo e também o lado negativo. A construção desse alto era para englobar essa esfera de atores, artistas, de grupo, o grupo e comunidade, né? Uma coisa tem positivo nos grandes espetáculos. A população vem ver, vem assistir, ele lhe reconhece como trabalhador da arte, ele chama até você de atriz, de ator. Olha, atora, eu acho tão lindo esse nome. Olha, essa daqui é a atora. Nesse caso do Oratório Santa Luzia, eu acho graça porque eles dizem assim: você é a mãe de Santa Luzia, não é? Minhas lágrimas estão purificando meus olhos. É um milagre. Eu estou vendo. Foi mudando o formato, né? Não era mais chamados grupos de teatro, eram chamados atores, né? Atores de grupo de teatro, mas qualquer pessoa que tivesse feito um trabalho ou outro, ou que quisesse fazer testes, podia fazer e fazer o Alto da Liberdade. Então começou também o Alto da Liberdade competir com os grupos, entende? Os grandes espetáculos que estava sempre o sistema político, né? As autoridades, a gente fazia os espetáculos. Era o
Chuva de Bala, é o Alto da Liberdade, é o Oratório, né? Foi surgindo e as pessoas foram endurecendo o pescoço como se fossem os grandes atores do mundo. Eu conheci outros grupos que vieram antes da gente, como o Tártaros, como o Terra, né? E essa história desses grupos, elas não contam. Essa história não está nos anais da história da cidade, não está em nenhum documentário, não está escrito em nenhum lugar, né? E existiram grupos que, inclusive, fizeram o primeiro, não era o Oratório, era Santa Luzia Virgem Marte, né? Paralelo a isso, os artistas continuavam na sua luta diária, nas companhias, nos espetáculos e como numa missão de formiguinha, depois de muita ação e paciência, o sonho idealizado na caminhada sem futuro de se ter um teatro é finalmente concretizado. Em 4 de agosto de 2004, o Teatro de Zuí Rosado é inaugurado. Uma casa de grande porte com 740 lugares, uma verdadeira obra de arte. Isso aqui eu vi de repente que está tudo realizado aqui na melhor qualidade. Eu acho que Rio de Janeiro e São Paulo, se tiver um teatro assim, são muito poucos. Parabéns, Mossoró, por essa conquista. Esse não era o teatro que nós sonhávamos, era uma coisa mais modesta, né? Nunca se sonhou num espaço do porte do Teatro de Zuí Rosado. Sempre foi uma coisa mais modesta, no sentido de menor, era uma coisa... Mas no decorrer dos anos, no decorrer da luta, nos 12 anos de luta, surgiu essa casa. Surgiu não, foi uma luta, né? Surgiu, ela não surgiu do nada, ela surgiu de uma luta. É um dos poucos teatros desse país que foi reivindicação de uma classe, né? Nós nos orgulhamos muito disso. A construção do teatro era o mínimo para o fortalecimento e a valorização dessa classe artística. Finalmente, eles possuíam uma casa, mas ainda não tinham políticas culturais para contemplar a sua lida. As dificuldades são tamanhas, porque nós precisamos que os senhores, donos dos poderes, eles subsidiem esses grupos, essas companhias, para que ele faça o espetáculo dele, que ele faça a sua música, que ele faça a sua arte digna, trabalhador da arte, que ele trabalhe, seja subsidiado. É muito doloroso você passar por situações onde você não pode, por exemplo, pagar todo mundo, né? É muito doloroso essa dor, é você ver que as pessoas, elas perdem, elas são muito frágeis e assim, e elas perdem, por qualquer dificuldade, elas perdem o prazer e a vontade de fazer, né? E assim, e grupo e companhia se faz com o coletivo, e você não pode fazer sozinha. Mas a apresentação, quando você termina, quando você olha para cada olhinho do público que está ali lhe aplaudindo ou lhe vaiando, seja como for, gostando ou não, mas ele saiu diferente. Então, dá essa delícia de você ser o que você é. O teatro sobrevive, os artistas também. A cena teatral se renova frequentemente. Os grandes espetáculos atraem pessoas novas, mas poucas continuam. O cotidiano daqueles que constroem a cultura local é desafiador. A arte, todo mundo quer se apresentar, mas não quer trabalhar dentro dela. Pensa que se apresentar é você, num passo de mágica, faz um espetáculo, ou pinta um quadro, ou você dança, não entendeu? E não é. Você tem que ter um processo de ralação. Você você tem um trabalho para que o resultado seja aquilo que você vai mostrar à população. E isso é muito difícil. Eu acho que quem faz teatro hoje na cidade continua fazendo da mesma forma que fazia antes da caminhada. A caminhada trouxe coisas para a cidade, trouxe espaços, trouxe grandes eventos, né? Mas
conquista para a categoria, não. Por onde a gente passa, por onde a companhia passou, os comentários eram os mesmos. Dificuldades existem e vão continuar existindo sempre, cobranças vão continuar existindo sempre. E falta de incentivo, falta de apoio realmente. Precisamos não somente de editais, precisamos de leis. As companhias que continuam com seus trabalhos são garimpeiras de editais. Se não existe apoio local, a única alternativa é buscar em outros ares condições para encantar o povo e fazer o teatro que tanto gostam. A companhia, ela quando surgiu, ela passou muito tempo somente da coragem. Vamos fazer, o que é que você tem em casa? E a gente montava com o que tinha e vendia o espetáculo e assim a gente ia pagando depois, né? Os editais, eles chegam na companhia para enriquecer, para fortalecer o nome da Companhia Pão Doce, para expandir o nome, né? Para nos levar além das fronteiras da cidade de Mossoró. Um dos projetos que deu bastante notoriedade para a Companhia Pão Doce foi o projeto Pão Doce na Rural, que foi realizado através do edital do Banco do Nordeste e nos possibilitou circular pelas zonas rurais do município de Mossoró, levando teatro. Então a gente apresentou em diversos locais, foi muito bom. Em grandiosos dias do povo, moldado desta forma se retrate, como em gesso fiel, nosso sentir. Seja nosso grande lema, construindo pela paz, a conquista do progresso que feliz o povo faz. Atualmente, as companhias buscam oportunidades em projetos com circulação em cidades circunvizinhas e até outros estados. Esse é o novo objetivo, não parar. Os autos, eles projetam o ator para a cidade, dentro da cidade. O trabalho de companhia expande essa projeção. A Companhia Pão Doce, por exemplo, hoje já circulou por várias cidades do Nordeste e os planos são circular pelo Brasil e vamos conseguir. Estamos aí. É proposta da gente, sim, viajar para outros locais também, não só do Rio Grande do Norte, não só o Nordeste, mas a gente quer rodar o Brasil, a gente tá trabalhando para isso minimamente. Por acaso você quer ver o meu cabaré se transformando em uma paróquia? Eu prefiro ser enterrada viva do que ter que engolir um farelo sequer que venha de suas mãos. Pois bem. Os artistas veem a cena local com preocupação. Sentem falta de políticas culturais que proporcionem a produção de novos espetáculos e dê longevidade aos grupos de teatro. O Disuí Rosado está sem reparos desde a sua inauguração. Os projetos e leis foram engavetados e os artistas lamentam e resistem a isso tudo. Depois que o teatro foi inaugurado, sentiu-se essa necessidade da questão de ocupação do espaço do teatro pelos grupos, né? Então existia a necessidade de que houvesse um financiamento dos grupos e passou a existir o Prêmio Fomento, né? E passou a existir também alguns pequenos programas, como o do Memorial, mas todas essas coisas hoje, como elas não se transformaram em lei, hoje a gente não tem. É difícil demais. Tudo que você você tem uma história, você vai construindo. E na hora que você vai ver aquilo materializado, tem alguém que diz assim, eu não gosto, não tem dinheiro, vai acabando, vai pisando com essas botas de militares em cima do sonho da gente e não nasce flores. E assim como a poesia de Oswaldo Montenegro, eles continuam e clamam. Que a arte nos aponte uma resposta mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é a plateia e a outra metade é a canção. A partir do momento que eu pisei a primeira vez em um palco, eu nunca consegui deixar ir. Eu deixo todas as outras coisas. Eu deixo amor, eu deixo trabalho, né?
mas eu não consigo deixar o teatro. A arte é esse barulhinho que vocês vão ouvir nessa entrevista, né? Ela está viva. A arte é isso. Para mim significa isso. Me mantém lúcido. Senão eu já tinha pirado. Eu ouço isso de muita gente. Você é o fantasma daqui, eu vivo. Morto eu não quero ser, não. Mas vivo eu sou. Eu estou em todo lugar aqui dentro. É a minha vida. Seu nome é Vigorino, o apelido Lampião! Merda!